Olá a todos vocês, tudo bem? Bem-vindos nós todos aqui a essa casa, a nossa casa de trabalho, de oração, de aprendizado, de lutas, né? A boa luta, né? A luta em torno do bem. E o tema dessa tarde é justamente esse, né? É o convite ao bem, né? O nosso assunto vai ser sobre o que Jesus falou a respeito disso, né? Jesus lá em Mateus disse, né, que nós devemos fazer aos outros o que queremos que façam a nós. Agir para com os outros como queremos que as pessoas ajam conosco. Tem uma coisa interessante nessa frase, né? Porque ele não disse assim, olha, se tratarem você bem, você trata bem. Se não, desce o chinelo. Ele não falou isso, né? A gente muitas vezes a gente tem esse conceito, né? Ah, não, o respeito tem que vir primeiro. As pessoas têm que me respeitar. As pessoas têm que ser decentes comigo, têm que agir direito comigo. Aí eu ajo da mesma forma. Nós temos uma tendência a ser reativos. A gente reage. As pessoas dão, a gente devolve do mesmo jeito. As pessoas fazem, a gente faz de novo do mesmo jeito. A gente está errado por fazer assim? Sim ou não? Oi? É instintivo, né? Instintivo. Mas aí que tá, é um instinto meio aprendido, né? Porque tem muitas coisas que a gente... o instinto ele age em algumas coisas, ele funciona para algumas coisas, mas outras a gente reage como aprendeu. Entendem isso? A gente passou muito tempo aprendendo que o certo é esse. A minha sobrinha, ela trabalha numa ONG lá, e ela trabalha com algumas crianças. Essas crianças passam o dia lá, mas muitas delas são crianças de rua. E ela aprendeu a utilizar um termo, que já existe, não é novidade, mas o uso dele é muito interessante. A palavra que eles utilizam. Eles utilizam a palavra inadequado. Então, eles tentam ensinar as crianças que as coisas não são certas ou erradas. Elas são adequadas ou inadequadas para o momento. Então, por exemplo, dentro lá da ONG que ela trabalha, as crianças não têm necessidade de brigar uma com a outra, porque todas têm acesso às mesmas coisas, às mesmas condições, né? Elas não estão em condição de perigo, nem nada do tipo. Então ela não precisa bater na outra para se defender, nem nada do tipo. Quando isso acontece, elas dizem, isso que você está fazendo agora é inadequado. Esse seu comportamento agora é inadequado. Se ela dissesse é errado, quer dizer, isso você nunca pode fazer. Mas fora da ONG, no ambiente hostil em que eles vivem, se eles não batem de volta, se eles não agridem de volta, eles não sobrevivem. Eles não vão viver. Eles vão sofrer demais, vão muitas vezes morrer. Então, é inadequado em um momento, é adequado em outro. Nós agimos dessa forma porque por muito tempo foi adequado que agíssemos assim. Nos foi ensinado para agir assim. Está lá no Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente. Você fez o mal, você vai sofrer o mal. E o agente desse mal, o agente dessa maldade, dessa retribuição, muitas vezes quem incorpora isso somos nós mesmos, não é isso? Jesus veio dizer, não. Nós não somos agentes do mal, nós somos agentes do bem. Nós podemos transformar o mal em bem. Nós podemos anular
o mal agindo bem. É possível isso? Vocês acham que sim? Já viram acontecer? Eu dei uma palestra ontem, usei um exemplo, vou usar o mesmo exemplo. Talvez já tenha até falado aqui um monte de vezes, mas às vezes eu penso assim, nossa, né, eu dou os mesmos exemplos. Aí eu pergunto para as pessoas, eu falo, não lembro disso. Eu falo, mas é legal, porque às vezes uma coisa que a gente fala, as pessoas não percebem tanto, mas na outra ela começa a fazer um certo sentido. E uma vez eu estava dirigindo, indo buscar a minha esposa no trabalho, não sei se vocês conhecem, a mocinha bonita que senta aqui nessa fila, e estava dirigindo, indo buscá-la, né? Era um lugar que ela trabalhava lá, era meio estressante, o acesso a carro, e eu quando dirigia, né? Acho que muita gente quando dirige, o Otávio me desengane aí se eu estiver errado, o carro ele dá uma sensação de poder pra gente muito grande, né? Porque assim, eu sou aqui meio gordinho, meio fora de forma, se eu for correr daqui a ali, eu vou ficar com a língua desse tamanho para fora, mas quando eu tô com o carro, eu corro a distância que for. Sabe aquele ladeirão que tem lá? Eu subo uns 60 por hora. Incrível. O carro me dá uma força danada, né? E a gente perde essa noção das coisas. E aí estava eu no meu carro, muito forte, muito, né? Andando, e um cara me deu uma fechada. Eu fiquei bravo. Como que pode me dar uma fechada? Inadmissível. Eu esbravejei, eu xinguei, chacoalhei o braço. Fiquei muito bravo lá, afinal de contas, né? Eu não era só eu era tudo aquilo, né? O carro. E fui para um lado, né? E o cara veio para o mesmo lado, que o cara que me deu a fechada, né? Aí um pouco mais para frente tinha um semáforo, fechou o semáforo, eu encostei o carro, aí o cara veio encostando devagarinho do meu lado, eu já estava olhando pelo retrovisor, bravo, né? Falei assim, agora ele vai encostar do meu lado, vou falar um monte para ele agora. Agora ele vai ouvir tudo que tem que ouvir. Aí é ótimo, porque ele já foi encostando e abaixando o vidro, eu já estava pronto. O que ele falasse, eu já tinha umas 500 respostas bem ruins para ele, né? Na hora que ele abriu o vidro, que eu olhei feio ele, amigo, você me desculpa, viu? Foi sem querer, desculpa ter te fechado, eu. Sei que me desculpe, né? Desculpa o selvagem aqui do carro, né? Então, eu estava esperando uma briga, era o que eu queria, né? Mas ele, não importava o que eu estava sentindo, ele estava tranquilo. Ele entendia que ele causou um problema, né? Ele assumia a responsabilidade dele, ele se desculpou, não pediu, pelo amor de Deus, não foi lá beijar meu pé porque não tem cabimento uma coisa dessa, mas ele assumiu o erro e se desculpou. E isso me desarmou inteiro, né? A gente às vezes vê isso com crianças, com mãe, com pai, com uma pessoa que não tem nada a ver. As pessoas às vezes desarmam a gente com o bem, né? O cristianismo sobreviveu graças a isso. Os primeiros cristãos, eles eram perseguidos, eles eram levados ao circo, não do patati patatá, não da galinha da pintadinha, o circo que era o Coliseu. Eles eram levados para ser comidos por leões, comidos vivos. A lição que queriam dar era, tá vendo esse pessoal que acredita, que tem essa fé? Olha o que acontece com eles. A gente bota aqui na arena e cadê o Deus deles? Cadê esse Deus que é poderoso que eles falam? Vai lá, vai ser comido pelo leão e aí eu quero ver. E quando lançavam os cristãos lá na arena, o que geralmente o pessoal, imagina a gente, coloca a gente num lugar lá, abre lá e vê um leão desse lado. O que vocês fazem? Correr, grita, chora, cava um buraco, tenta entrar, vai correndo pedir para o cara que está no portão, pelo amor de Deus. Não é isso que a gente imagina? O que os cristãos faziam? Esperavam. Acontecia que nem um Daniel na cova dos leões, os leões ficavam mansinhos e não mordiam eles porque eles eram cristãos. Afinal de contas, quem faz o bem não acontece nada de ruim, não é isso? É? Como Jesus morreu? Tinha pessoa melhor nesse planeta e olha o jeito que ele morreu. E os cristãos eram sim devorados. Mas eles não corriam. Eles não fugiam, eles não gritavam, eles não se desesperavam. Eles aceitavam a condição. Por quê?
Por que uma pessoa não corre? Por que a pessoa aceita o fim desse jeito? Porque ela desistiu, porque ela se entrega? Ou porque ela acredita em algo maior? Porque ela tem uma fé em alguma coisa maior do que a própria vida dela? Porque Jesus prometeu que aqueles que sofressem seriam recompensados, aqueles que passassem bens pelas provações da vida, sem amargurar, aqueles que sofressem, mas sofressem com fé e tivessem esperança e acreditassem nele, eles encontrariam o quê? O reino de Deus. Aqueles cujo tesouro não estava nessa terra, aqueles que preferem perder a própria vida a machucar alguém, esses veriam Jesus. E essas pessoas que estavam lá eram essas pessoas que tinham esse tamanho de fé. Então eles se entregavam de bom grado. Eles deixavam suas vidas porque eles tinham fé. E a bondade deles, a fé deles convenceu o mundo inteiro. Convenceu todos aqueles outros que olhavam e esperavam que fosse acontecer alguma coisa ruim. E tudo que era para acontecer que eles esperavam, as pessoas desistirem de ser cristãos, pelo contrário, começou a aumentar o número. As pessoas vinham aqui e falavam assim, como uma pessoa encara a morte desse jeito? Porque ela sabe que ela vai encontrar algo mais. Nós temos hoje esse tamanho de fé? Será? É difícil, né? É difícil. Aquelas pessoas mesmo já eram espíritos muito evoluídos que vieram para passar pelo que passaram. Mas para mostrar que sim, é possível a todos nós. Se o sacrifício da própria vida é um sacrifício muito grande que talvez nós ainda não estejamos prontos para fazer, nós podemos sacrificar outras coisas em prol do bem. Eu posso sacrificar minha vaidade, eu posso sacrificar meu vício, eu posso sacrificar o meu orgulho, o meu egoísmo. Eu posso me dedicar então à caridade, me dedicar em ser zeloso com outras pessoas, me dedicar a causas nobres, deixar de perder tempo com bobagens, mas ganhar tempo e conhecimento com coisas boas, positivas, construtivas. Abandonar os meus maus pensamentos que me perseguem e me entregar à oração, me entregar à leitura. Não é? Me entregar a coisas pequenas, positivas. Abrir mão de certos sonhos meus que só vão beneficiar a mim, em prol de sonhos que vão beneficiar mais pessoas, que vão ajudar outras pessoas também. Acordar um pouquinho mais cedo para fazer uma coisa melhor, dormir um pouquinho mais tarde para poder estudar um pouco mais, ajudar um pouco mais. Né? O bem ele está ao alcance de todo mundo. Né? Fazer o bem. Fazer o bem não exige dinheiro, não exige bens materiais para que a gente possa fazer o bem. Fazer o bem exige, primeiro, boa vontade. Boa vontade de ter paciência para falar com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu companheiro, companheira, com um colega de trabalho. Ter amor para agir com as pessoas. Né? Tinha um amigo lá no serviço que ele estava falando que as coisas estavam muito difíceis e que estava precisando de muita paciência. Eu falei, não, a gente está precisando... Paciência é pouco. A gente precisa de amor. Precisa ter muito amor. Ele, amor? Eu falei, tem que ter muito amor. Porque paciência é só paciência. Não é? Sabedoria é só sabedoria. A fé é só fé. Mas amor, aquele que tem amor, ele espera. Ele é paciente, ele é honesto, ele é dedicado, ele é zeloso, ele é honroso. Isso precisamos ter para com todas as coisas e todas as pessoas. Em todos os aspectos da nossa vida. Na nossa família, né? Na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Ter amor, lidar com amor.
Eu não estou falando de gostar. Eu estou falando de ter amor. Porque eu posso ter dia que eu não estou gostando de uma coisa, mas eu amo aquilo. Entendeu? Tem dia que eu não estou muito contente, mas eu tenho amor. Tem dia que eu estou mais cansado, mas eu ainda tenho amor. E o amor me faz persistir. Então, entender aquilo que se quer amar, zelar por aquilo que se quer amar, aquilo que se quer alcançar. Né? O amor, se é o sentimento mais nobre, se é a ação mais nobre que podemos ter para com as pessoas, para conosco, então nós temos que trabalhar esse amor. Trabalhar esse amor para que ele seja parte nossa. Muito tempo atrás tinha ela ainda é diretora lá do Semeador, a dona Dir, né? E eu passei na orientação e conversando com ela, ela me perguntou assim, o que é melhor? Fazer o bem ou ser bom? O que vocês acham? Foi o que eu respondi. Ela disse, não. O mais importante é ser bom. Porque quem é bom só faz o bem. Quem é bom só faz o bem. Só tem o bem dentro de si. E a gente nota isso. Pelo jeito que as pessoas reagem às coisas. Entendeu? Pelo jeito que as pessoas reagem às situações. A pessoa que é boa, ela reage sempre de uma forma boa. Ela reage sempre com o bem, porque ela está acostumada a fazer o bem sempre. Vocês conhecem aquela historinha dos monges que andavam na beira do rio e do escorpião que estava se afogando? Conhece a historinha? É uma historinha bem bonitinha. Diz que tinha 2 monges andando na beira do rio, um mais novo e um mais velho. Aliás, 3, né? 2 mais novos e um mais velho. E quando eles estavam passando na beira do rio, eles olharam e tinha vindo um escorpião sendo arrastado pelo rio, né? E ele estava se debatendo, tentando se salvar. O monge mais velho correu para dentro da água e foi tentar pegar o escorpião. Quando ele tentou pegar o escorpião, adivinha o que o escorpião fez? Deu-lhe uma mordida na mão. Aquela mordida doeu, ele soltou na hora o escorpião, mas mesmo assim ele foi, deu um jeito, pegou, fez uma poça de água, conseguiu, trouxe o escorpião até a margem, jogou ele lá e salvou o escorpião. Os outros 2 monges vendo aquilo, né, e vendo ele com a mão dolorida, lá inchada, perguntaram, poxa vida, aquele ser ingrato, você tentou salvar a vida dele, ele mordeu sua mão, você está aí com a mão toda dolorida, por que você insistiu em salvar a vida dele, mesmo ele tendo te ferido? Ele respondeu, ele agiu conforme a natureza dele, eu agi conforme a minha. Né? Dentro dele estava o bem. Então isso é muito bonito, né? Nós vemos Jesus, que era um homem de bem, nós vemos esse monge, nós vemos Chico Xavier, nós vemos Madre Teresa, e aí nós chegamos em casa e olhamos no espelho e nos vemos. E vemos como nós agimos, e mais para frente nós nos debatemos com algumas situações da vida, com alguns problemas, e nós ficamos assim, eu não sou Jesus. Eu não sou Madre Teresa, eu não sou Chico Xavier, eu sou eu. Então, paciência. Aí, como diria o Manolo, que é um palestrante muito bom que eu assisti, falou assim, a gente entra no complexo de Gabriela, que ele fala. Conhecem o complexo de Gabriela? Eu cresci assim, eu sou sempre assim. Eu vi uma vez uma matéria que estava falando sobre culpa e vergonha. Sobre culpa e vergonha, né? E diz que nesse ponto assim, o que eles explicavam, que ter culpa é melhor do que ter vergonha. Porque a pessoa que tem culpa, ela entende que ela fez algo ruim. E a pessoa que tem vergonha, ela entende que ela é ruim. Quando você pensa que você fez algo ruim, você pode pensar, então eu posso fazer algo bom. Se eu fiz errado, se eu fiz de uma forma ruim, eu posso, numa próxima tentativa, fazer
de uma forma boa. Mas a pessoa que pensa que ela é ruim, ela pensa, não tem jeito, porque eu sou ruim, eu sou assim, então eu vou ser sempre assim. E é um equívoco grande, não é? Nós somos sempre assim? Tia, você sempre teve o cabelinho branco? Não. Quando era novinha, era loirinho. Olha só. E o Otávio, também vim perguntar isso para ele. O Otávio, desde que eu conheço, é meio branco, tem uma grisalice aí, né? Mas eu imagino que não, né? Nós não éramos desse tamanho, né? A gente já teve aquele tamanhinho ali, né? A gente já ficou no colinho da mamãe dormindo, né? Então a gente já foi criança. Então muitas coisas que às vezes nós pensamos, eu sempre fui assim, não é verdade. Não é verdade. Nós podemos estar agindo dessa forma há muito tempo, mas não sempre. E do mesmo jeito que nós um dia vivemos sem isso, nós podemos voltar a viver sem. Do mesmo jeito que nós aprendemos a agir de uma forma, nós podemos aprender a agir de forma melhor. Não é isso? Vou até brincar agora com o cenário político, né? Parece que só existe PSDB e PT. Ah, agora tem gente falando sobre a ditadura. Ah, porque a democracia é ruim, vamos voltar para a ditadura. Espera um pouquinho. A ditadura era péssima. A democracia do jeito que está ruim. A solução não é voltar para uma coisa ruim. A solução é encontrar uma terceira coisa que seja melhor que as duas primeiras. Assim é com a nossa vida. A gente não pode se ver encurralado. A gente não pode se ver sem saída. Sempre tem saída. Ah, mas eu olho aqui, tem parede, parede, parede. Então a gente vai pelo teto. Então a gente vai pela janela. Então a gente vai pelo chão. Sempre tem uma saída. Sempre tem uma outra forma. E a gente tem sim que procurar formas melhores, formas mais apropriadas para as situações. Para aquilo que a gente quer. Então, se a gente quer que as coisas sejam melhores, a gente tem que começar agindo de uma forma melhor. Como disse Jesus lá no começo. Agir com os outros como queremos que hajam para conosco. Então, diante das situações que nós passamos, a gente tem que pensar, como eu queria que agissem comigo? Ah, Paulo, mas às vezes é difícil, no calor das coisas a gente não pensa muito. Às vezes a gente nem pensa nem pouco, a gente simplesmente não pensa. Vai lá e age. Tudo bem. Mas e depois que as coisas passam? Não vale a pena uma reflexão e falar, o que eu poderia ter feito de melhor? Se me acontecer de novo essa coisa, eu vou continuar agindo do mesmo jeito, porque eu vou dizer, ah, eu estou no calor da coisa. Ok, agora estou no calor da coisa, mas antes eu já pensei a respeito, não é? Quando a gente pergunta as coisas, alguém pergunta alguma coisa para a gente responde conforme a gente sabe, não é isso? Quanto mais a gente sabe de um assunto, melhor é a nossa resposta, não é verdade? Assim é tudo na vida. Quanto mais a gente estuda o Evangelho, quanto mais a gente estuda como Jesus sugeriu, como Jesus agiu, como foi que esses grandes homens, essas grandes mulheres que fazem parte da nossa história agiram diante dos problemas, das dificuldades, das provações, e tenta entender aquilo e tenta visualizar na nossa vida onde isso se encaixa, a gente começa a ter uma resposta melhor para as coisas que a vida vai trazer para a gente. Então o caminho é estudar, como disse Kardec, espíritas, instruí-vos. Amai-vos uns aos outros. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é este, instruí-vos. O conhecimento é uma das maiores ferramentas que nós temos acesso. E nós vivemos numa era em que é difícil dizer assim, ah, eu não sabia. As coisas que a gente não sabe, na maioria das vezes é porque a gente não quis saber. Porque nós temos um acesso muito grande à informação. Nós temos chance de aprender um monte de coisa. Ah, mas eu não consegui ler, não tive tempo. Mas viu a novela? Mas viu o Big Brother? Mas viu o Esquenta?
passou tanto tempo vendo certas coisas e não teve tempo de ver coisa boa. Então é uma questão de optar pelo melhor. A gente pode optar pelo melhor, a gente pode escolher as coisas que mais sejam adequadas para o nosso bem-estar. A gente não quer ser feliz? Quem não quer aqui, levanta a mão. Duvido. Né? Então é isso. Procurar ajuda, aceitar que temos dificuldades, aceitá-las de coração, amar aquilo que fazemos, amar as pessoas com quem estamos, mesmo gostando delas ou não, exercer o bem, agir como gostaríamos que agissem conosco, estudar, aprender para sempre melhorar. E aí, o resto fica fácil, o resto é prática, é o dia a dia. Mas a gente tem um monte de dia pela frente. A gente tem a vida inteira, tem a eternidade inteira pela frente. É só a gente continuar caminhando. Tá ok? Meus queridos, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela atenção. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa quiser falar, eu estou à disposição depois, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus.